Imagine que você tivesse a missão de escolher apenas 12 pessoas para levar sua mensagem ao mundo inteiro. Você escolheria grandes líderes, professores renomados, pessoas influentes ou intelectuais? Foi exatamente o contrário que Jesus fez. Quando olhamos para os discípulos, percebemos que eles eram homens comuns. Alguns eram pescadores, um era cobrador de imposto, outro fazia parte de um grupo revolucionário e nenhum deles ocupava uma posição importante na sociedade. Eles tinham defeitos, medos, dúvidas, dificuldades e até brigavam entre si. Mesmo assim, esses homens mudaram a história da humanidade. Mas afinal, quem eram eles antes de seguirem Jesus? O que faziam, como viviam e por que Jesus escolheu justamente as pessoas? É isso que vamos descobrir agora. Pedro, o pescador impulsivo. O nome de Pedro era Simão. Ele morava em Cafarnaum e trabalhava como pescador ao lado do seu irmão André. A pesca era um trabalho extremamente difícil. Eles passavam noites inteiras no mar, enfrentando tempestades, frios e longas horas, sem saber se conseguiriam sustentar a família. Pedro era casado, o que mostra que tinha responsabilidades familiares. O que mais chama a atenção em Pedro era sua personalidade. Ele falava antes de pensar, era corajoso, mas impulsivo. Foi ele quem andou sobre as águas, mas também afundou por causa do medo. Foi ele quem declarou que Jesus era o Cristo, mas pouco tempo depois tentou impedir que Jesus fosse para a cruz. Foi ele quem prometeu morrer por Jesus, mas horas depois o negou 3 vezes. Mesmo conhecendo todos esses defeitos, Jesus enxergou algo que ninguém mais via. Depois da ressurreição e do Pentecostes, Pedro pregaria para milhares de pessoas e se tornaria um dos maiores líderes da igreja primitiva. E uma lição: Deus não olha apenas para quem somos hoje, mas quem podemos nos tornar. André, o discípulo discreto. André também era pescador. Antes mesmo de seguir Jesus, ele era discípulo de João Batista, o profeta que anunciava a chegada do Messias. Quando João Batista apontou para Jesus dizendo: "Eis o Cordeiro de Deus", André decidiu segui-lo. O interessante é que sua primeira atitude foi procurar Pedro. Ele não fez discursos, não realizou milagres, não buscou reconhecimento. Ele simplesmente levou alguém até Jesus. Ao longo da Bíblia, André aparece poucas vezes, mas quase sempre conduzindo pessoas até Cristo. Ele nos lembra que nem todo discípulo será o centro das atenções. Às vezes, o maior impacto acontece nos bastidores. Tiago e João, os filhos do trovão. Tiago e João eram irmãos. Também trabalhavam com pesca junto do pai, Zebedeu. Eles possuíam uma condição financeira um pouco melhor que os outros pescadores, pois tinham empregados em seus barcos. Apesar disso, eram extremamente temperamentais. Em certa ocasião, uma cidade samaritana rejeitou Jesus. A reação deles foi impressionante. Perguntaram: "Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para consumi-los?" Por causa desse comportamento explosivo, Jesus lhe deu o apelido de Filho do Trovão. Imagine o contraste: homens violentos e impacientes sendo treinados pelo Príncipe da Paz. Anos depois, João escreveria cartas inteiras falando sobre amor, perdão e comunhão. É uma das maiores transformações de personalidade registradas na Bíblia. E mais uma lição: o Evangelho não muda apenas nossos atos, muda o nosso caráter. Mateus, o homem rejeitado pela sociedade. Antes de seguir Jesus, Mateus era cobrador de impostos. Pode parecer até uma profissão comum hoje, mas naquela época era uma das mais odiadas entre os judeus. Os cobradores trabalhavam para Roma, o império que dominava Israel. Além disso, muitos cobravam valores maiores do que o devido para enriquecer às custas do povo. Por isso, eram considerados traidores e pecadores. Quando Jesus passou pela coletoria, olhou para Mateus e disse apenas 2 palavras: "Siga-me." Sem hesitar,
Mateus abandonou dinheiro, estabilidade e status para seguir a Jesus. Mais tarde, seria o autor do Evangelho de Mateus, um dos livros mais importantes do Novo Testemunho. Isso mostra que Deus pode transformar completamente nossa história. Filipe e Bartolomeu. Filipe era de Betsaida, a mesma cidade de Pedro e André. Ele tinha uma personalidade racional, gostava de entender antes de acreditar. Foi Filipe quem perguntou a Jesus como alimentariam milhares de pessoas. Também foi ele que pediu: Senhor, mostra-nos o Pai. Já Bartolomeu, também chamado de Natanael, era conhecido por sua sinceridade. Quando ouviu falar de Jesus, perguntou: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Mas quando encontrou Jesus pessoalmente, ouviu algo impressionante. Jesus disse: Eis um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Isso mostra que Deus valoriza um coração sincero, mesmo quando ainda existem dúvidas. Tomé, o discípulo das perguntas. Tomé costuma ser lembrado apenas pela dúvida. Depois da ressurreição, ele afirmou que só acreditaria se pudesse tocar nas marcas dos cravos. Mas existe outro lado nessa história. Tomé era extremamente sincero. Ele não fingia acreditar. Quando teve um encontro pessoal com Cristo ressuscitado, fez uma das declarações mais profundas da Bíblia: Senhor meu e Deus meu. A tradição cristã afirma que ele levou o Evangelho até a Índia. Sua história mostra que dúvidas honestas podem ser respondidas quando buscamos a Jesus. Simão, o Zelote. Simão fazia parte dos Zelotes. Era um movimento extremamente nacionalista. Eles desejavam expulsar os romanos de Israel e alguns defendiam a luta armada. Agora pense nisso. No mesmo grupo havia Simão, o revolucionário, e Mateus, que havia trabalhado para Roma. Naturalmente, seriam inimigos, mas Jesus reuniu os dois na mesma equipe. O reino de Deus une pessoas que o mundo jamais colocariam juntas. Tiago, filho de Alfeu, Judas Tadeu e Judas Iscariotes. Pouco sabemos sobre Tiago, filho de Alfeu, e Judas Tadeu. E isso também é uma lição. Nem todos terão grande visibilidade. Alguns servirão silenciosamente, mas continuarão sendo importantes para Deus. Já Judas Iscariotes tinha uma função importante. Ele era responsável pelo dinheiro do grupo. Porém, mesmo caminhando diariamente com Jesus, permitiu que a ganância tomasse conta de seu coração. Sua história nos lembra que estar perto de Cristo fisicamente não significa ter um relacionamento verdadeiro com Ele. Quando observamos os discípulos antes de conhecerem Jesus, encontramos homens comuns, pescadores cansados, um cobrador de imposto rejeitado, revolucionários, homens impulsivos, homens inseguros, homens cheios de dúvidas e até um traidor. Nenhum deles parecia preparado para transformar o mundo, mas Jesus nunca escolheu pessoas pela aparência, pelo currículo ou posição social. Ele escolheu pessoas dispostas a aprender, mudar e a caminhar com Ele. E talvez seja a maior mensagem da história dos discípulos. Deus não chama apenas os capacitados, Ele capacita aqueles que acreditam no seu chamado. Talvez você olhe para a sua própria vida e pense que não é bom o suficiente, inteligente o suficiente ou espiritualmente você não é suficiente. Os discípulos provam exatamente o contrário. Se Jesus transformou aqueles homens simples em pilares da igreja, Ele também pode transformar qualquer pessoa que decida segui-lo. Agora, me conta aqui nos comentários qual discípulo chamou mais sua atenção e por quê. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe com alguém e acompanhe esse canal para descobrir mais curiosidades. Tá ligado?